A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o novo número do WhatsApp do programa Instantes Finais. O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o programa, você sabe que nós estamos estudando a quinta das 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, que foi a carta enviada à igreja de Sardes. Já estudamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e estamos estudando a quinta carta. Vamos recapitular como nós fazemos diariamente. Geralmente nós recapitulamos, nós relembramos o que vimos para que você possa reforçar o aprendizado e também dar uma sequência lógica da aula de hoje, tá bem? Então vamos recapitular o que vimos. Nós vimos no capítulo 3, versículo 1, que nós não sabemos quem é o anjo, quem era o pastor da igreja de Sardes quando João escreveu, mas com certeza havia lá um obreiro, um pastor, um líder responsável pela igreja. Também vimos que Jesus se revela àquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já explicamos que esses 7 Espíritos não são 7 Espíritos distintos, mas fala da plenitude do Espírito que age, que atua na vida de Cristo. E também Jesus se revela como aquele que tem as 7 estrelas, que está inclusive na sua mão direita, né? Conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, as estrelas são os anjos da igreja. Nós já dissemos que Jesus está dizendo que tem o ministério na palma da sua mão. Mas vimos também que Jesus diz àquela igreja: eu sei as tuas obras. Nós falamos sobre a onisciência de Cristo, aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E, infelizmente, nós percebemos aí que das 7 cartas, a igreja de Sardes é aquela que Jesus disse que ela tinha o nome de que estava viva, mas estava morta. Ou seja, ela não estava cumprindo a sua missão. Inclusive, nós até explicamos aqui como detectar, né? Como identificar se uma igreja está viva ou morta. Então, aos olhos de Cristo, a igreja está viva quando está cumprindo a sua missão, né? E nós explicamos, inclusive, sobre a missão da igreja, que é adoração, evangelização, intercessão, promover meios de crescimento e edificação e também cuidar da obra social. São as missões ou a principal missão da igreja aqui na terra. No versículo de número 2, nós podemos perceber que Jesus diz àquela igreja que os crentes deveriam ser vigilantes, deveriam vigiar, e nós falamos inclusive aqui sobre a necessidade da vigilância na vida de todo crente. A vigilância não era uma exigência apenas da igreja de Sardes, mas nós vimos aí na vida de todo crente. Devemos estar de atalaia, de alerta, não é, vigilante, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E vimos também que Jesus diz àquela igreja que o pastor, o líder, deveria confirmar aqueles que estavam para morrer. Então, isso nos ensina que, embora a igreja de Sardes, aos olhos de Cristo, estava morta, mas havia ali alguns crentes fiéis que estavam vivos, embora corria o risco de morrer. Nós até ilustramos aqui com o hospital, não é? Onde a equipe médica vai dar prioridade, não a quem morreu, mas a quem está morrendo, quem está para morrer, para tentar salvar a sua vida. E nós paramos aí, fomos até aí, vamos dar continuidade a partir do versículo de número 2.
Abre a tela, por gentileza. Então, Jesus disse, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Aí ele diz, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É a partir daí que nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Então, Jesus repreendeu a igreja de Sardes, como acontece em outras cartas, né? Jesus elogia as virtudes, mas mostra, revela suas falhas, seus defeitos. E Jesus sabia que as obras da igreja de Sardes não eram perfeitas. Esta repreensão do mestre nos ensina que não basta ter obras, não basta ter serviço prestado, não basta trabalhar para o Senhor. Isso é bom, mas não é suficiente. É preciso, é necessário que as obras sejam boas, sejam obras perfeitas. Eu posso dizer, tem muita gente que trabalha para Jesus, que tem obra, que tem serviço prestado, mas as obras não são boas, não são perfeitas, não são obras agradáveis a Deus. E o que é uma obra perfeita? É claro que você entende que não se trata de uma obra perfeita no sentido de uma perfeição no sentido pleno. Porque a perfeição absoluta, no sentido pleno do termo, só Deus é quem pode fazer. Somente Deus é quem pode realizar uma obra perfeita no sentido absoluto. Então, quando nos referimos a obras humanas, estamos falando no sentido relativo. Então, essa perfeição é no sentido relativo, é uma obra feita de forma correta, feita com todo o coração, com todo o zelo, com toda a dedicação. E eu gostaria de falar um pouco sobre como Deus deseja de nós, né? O que é que Deus deseja de nós? Para que nós não sejamos reprovados como a igreja de Sardes. Já imaginou? Receber uma carta de Jesus e ele diz assim, olha, eu não achei as tuas obras perfeitas. Abre o texto, por favor, para nós conferirmos. Diz assim, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, o que seria uma obra perfeita? Vamos ver alguns textos, né? Vamos ler a Bíblia. Nada melhor do que nós recorremos à Bíblia para entendermos o que é uma obra perfeita. Eu já falei aqui em outros programas, mas permita-me relembrar. Deus nos deu o privilégio de trabalharmos da sua obra, na sua seara. Nós lemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, né? Que Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio, né? Mesmo nós sendo falhos, imperfeitos, mas nós somos privilegiados por poder trabalhar para Cristo. Mas como deve ser essa obra? Que tipo de obra Jesus deseja que façamos? Ele quer que nós façamos. Vamos para a Bíblia? Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo fala aqui sobre os deveres domésticos. Se ler o contexto, nós vamos perceber que Paulo não está aqui falando necessariamente de dom, talento, serviço, vocação. Paulo está falando sobre pais, filhos, servos, senhor. Mas ele nos traz um grande ensino aqui. Paulo diz assim em Colossenses 3 e 23, ele diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então eu posso dizer que, em primeiro lugar, uma obra perfeita diante de Deus é uma obra feita de todo o coração, é dar o melhor de si, o melhor de nós. É isso que Cristo quer. Talvez você não seja o melhor músico, talvez você não seja o melhor cantor, talvez você não seja o melhor professor, talvez você não seja o melhor pregador, talvez você não seja o melhor servo na obra de Deus, mas devemos nos esforçar para dar o melhor de nós, né? É isso que agrada a Deus. É Deus saber que nós estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance. É nós temos a convicção, olha Deus, eu não sei fazer melhor, eu não posso fazer melhor, mas o melhor que eu posso, eu estou fazendo. Mas, além de fazermos a obra de Deus de todo o coração, né? E de todo o coração significa exatamente com amor, com dedicação,
e fazendo para Deus, é necessário, é importante nós fazermos a obra de Deus com alegria, não é? E isso nos faz lembrar do que está lá no Salmo de número 100, no verso de número 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria. Então é claro que, embora o livro dos Salmos, que é o livro dos louvores de Israel, e o tema principal do livro dos Salmos é exatamente louvor e adoração, mas nós entendemos aqui que há uma abrangência nesse servir. Deus deseja que nós possamos servi-lo com alegria. Mas além disso, além de Deus desejar que nós façamos uma obra com amor, com dedicação e com alegria, Deus quer que façamos também a sua obra com humildade. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, mais uma vez, né, esse grande teólogo do Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 3, Paulo nos ensina sobre essa necessidade de sermos humildes, né? Humildade é esse sentimento de dependência, que tudo que temos, tudo que somos, nós devemos a Deus. É de Deus, é dele que provém todas as coisas. E na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz, né? Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então é essa obra que é perfeita, que é agradável a Deus. Uma obra feita com amor, uma obra feita com alegria, uma obra feita com humildade e, acima de tudo, uma obra que visa a glorificação do nome do Senhor. Abra a sua Bíblia, se você puder, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, o versículo de número 32, Paulo diz: portai-vos de modo... Não, é o versículo 31, desculpe. Capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós vamos perceber que a obra que agrada a Deus, uma obra perfeita, é assim: com amor, com alegria, com dedicação, com humildade e para a glória de Deus. Por falar nisso, que tipo de obras estamos fazendo para Deus? Se hoje Jesus enviasse uma carta para nós, qual seria o teor da carta? O que Jesus falaria acerca da obra, do trabalho e do serviço que estamos fazendo? Não responda para mim, mas responda para Deus. Então, só recapitulando o versículo de número 2, mais uma vez: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vamos para o versículo de número 3, o que é que Jesus diz? Primeiro ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. Então, Jesus traz à memória o que os cristãos de Sardes já haviam recebido. Lembra-te. Se ele está dizendo lembra-te, é porque ele já conhecia, já sabia. O que foi que eles receberam? Eles receberam a mensagem do Evangelho. Eles receberam o ensino, a doutrina bíblica. É por essa razão que Jesus disse lembra-te. E é interessante que no original grego o verbo encontra-se no presente imperativo. E o sentido é esse: olha, segue lembrando cada dia, nunca permita-te esquecer, nunca esqueça. E nós, fazendo um comparativo desta carta, desta recomendação com a igreja de Éfeso, nós vamos observar que para os cristãos de Éfeso, Jesus exortou para que eles se lembrassem de onde haviam caído. Mas para a igreja de Sardes, ele diz assim: olha, lembrem do que vocês já receberam. E a Bíblia está cheia, né, de recomendações para nós nos lembrarmos das coisas boas. Por exemplo, eu gostaria de ler lá na epístola de Judas, que é aquela epístola, esse Judas, você sabe que não é o Iscariotes, né? E no capítulo 1, só tem um capítulo essa epístola, o versículo de número 17, veja o que é que Judas, ele diz, o que é que nós devemos lembrar. Ele diz, capítulo 1, versículo 17, mas vós, amados, lembrai-vos
das palavras que foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos lembrar de que? Das palavras que foram ditas pelos apóstolos, né? Isso nos lembra que as doutrinas, o ensino da palavra de Deus, que nunca devemos esquecer, né? Da doutrina, da mensagem do Evangelho, daquilo que está nas páginas da Bíblia. Mas também Jesus, a palavra de Deus, né, nos exorta, nos ensina a lembrar do que Jesus falou. Vamos observar lá no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 24, versículo de número 6. Então, observe que nós devemos lembrar da palavra dos apóstolos e devemos também lembrar das palavras de Cristo. Capítulo 24 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 6, que é a ocasião da ressurreição, onde um anjo aparece, né, no versículo 5, aparece às mulheres dizendo assim: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou, né, o anjo anunciando às mulheres. Aí é interessante que o anjo diz: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então nós somos exortados a nos lembrar também da palavra de Cristo, não só da mensagem, do ensino, da doutrina dos apóstolos, mas também do ensino de Cristo. Veja o que diz João, capítulo 15, versículo de número 20, né, sobre essa importância de lembrar das coisas boas. Capítulo 15, versículo 20, lembrai-vos, agora é Jesus falando aos seus discípulos, né? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Então Jesus estava mais uma vez, né, falando com os discípulos e dizendo para eles que eles deveriam lembrar daquilo que Jesus já havia dito. Inclusive, uma das atribuições do Espírito Santo na vida do crente, nós já falamos aqui sobre o Espírito Santo, que ele vem habitar em nós, promover o novo nascimento, né, a regeneração, a santificação, mas uma das atribuições do Espírito Santo na vida do crente é exatamente lembrar das palavras de Jesus. É Jesus quem diz isso. Veja em João capítulo 14, versículo de número 26, João diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, observe que é o Espírito Santo que nos faz lembrar as palavras de Cristo. Então, para aquela igreja, a igreja de Sardes, que Jesus disse: você tem nome de que vive, mas está morto. Para a igreja de Sardes, que Jesus disse: as tuas obras não são perfeitas. Do que é que eles deveriam lembrar? Da palavra de Deus, da palavra de Cristo, das palavras dos apóstolos. Significa voltar à Bíblia, voltar às Escrituras, voltar ao ensino, aquilo que eles já receberam no passado. Não eram ingênuos, não eram inocentes. Jesus não estava falando com pecadores, Jesus estava falando com crente, com aqueles que conheciam a Bíblia, conheciam a palavra. Então, por isso Jesus diz que eles deveriam lembrar, mas não apenas lembrar. Jesus diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, que aí refere-se à doutrina, ao ensino, à palavra de Cristo e dos apóstolos, mas ele diz também: e guarda-o. Então, guardar significa cumprir, significa obedecer. Lá no original, o verbo está no presente imperativo. Indica o quê? Uma ação contínua, uma ação continuada. No sentido de dizer assim: olha, nunca deixe de observar, nunca deixe de guardar os mandamentos do Evangelho. Guarda e observa-os diariamente. Guardar não é apenas memorizar, decorar aquilo que leu, mas, acima de tudo, obedecer significa praticar. É como se Jesus estivesse dizendo: a mensagem que vocês ouviram, que vocês creram, vocês devem lembrar-se delas e vocês devem obedecer. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo à igreja de Sardes, pelo fato de a igreja ter nome de que estava viva e estava morta,
pelo fato de a igreja, suas obras não serem perfeitas diante de Deus, não é porque faltou ensino, não. Não é porque faltou doutrina, não. Mas é porque eles esqueceram. Por isso Jesus diz, lembra-te, guarda. Então, é como se Jesus estivesse trazendo à memória aquilo que eles já haviam recebido. Mas observe que Jesus diz ainda, vamos abrir o texto, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Então, arrepender-se significa sentir uma tristeza profunda por haver pecado, por haver transgredido, por haver violado as leis de Deus. É um desejo profundo de voltar-se a Deus, de buscar o perdão, o favor divino. É o que aconteceu com o salmista Davi no Salmo 51, quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, ele reconheceu o seu erro, e ele vai a Deus arrependido, confessar o seu pecado, buscar o perdão. Então nós vamos perceber na Bíblia Sagrada, à luz das Escrituras, que o arrependimento, ele é uma exigência, é uma condição à salvação. Sem arrependimento, ninguém será salvo. Vários textos na Bíblia Sagrada nos mostram isso. Deus exige que todos os pecadores se arrependam. Eu já falei aquilo várias vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. 3 passos para que o homem possa ser salvo, né? Os 3 primeiros, eu costumo dizer que são 5, mas os 3 primeiros, que é exatamente a fé, o arrependimento e a conversão. E o arrependimento é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual ninguém será salvo. E eu vou começar falando do arrependimento, da necessidade do arrependimento para o pecador, depois eu vou falar sobre a necessidade do arrependimento para os crentes. Deixa eu falar aqui nessa câmera, por favor. Então, vamos abrir a Bíblia, nós vamos observar que esse foi um dos principais temas dos ensinos, dos sermões de Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia, lá em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17, diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, foi um dos temas principais da mensagem de Cristo, a necessidade do arrependimento. Jesus veio para trazer essa mensagem. Veja lá no capítulo 9, versículo de número 13, quando Jesus está lá na casa de Levi, que também é chamado de Mateus, que as pessoas começaram, né, a se escandalizar porque ele estava lá entre os publicanos e pecadores. Veja o que Jesus disse. Ele disse, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus deixa bem claro que a missão dele aqui na terra não foi buscar justo, não. Ele veio buscar exatamente os pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento. Mas esta não foi a mensagem pregada apenas por Jesus. Nós vamos observar que foi a mensagem também pregada pelos apóstolos. Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu ali sobre aqueles 120 irmãos, nós vamos perceber no capítulo 2, versículo de número 38, que Pedro disse assim, arrependei-vos. Olha aí, Pedro, que aprendeu com Cristo, chamando os homens ao arrependimento. E ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ou seja, sem o arrependimento não pode haver perdão de pecados. Aí ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais uma vez no capítulo 3, versículo 19, mais uma vez Pedro, dessa vez, né, do capítulo 3, depois que ele curou aquele coxo que estava à porta do templo chamado Formosa, na autoridade do nome de Jesus, aí Pedro aproveita para pregar, para trazer a mensagem do Evangelho. E veja o que ele diz no capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, nós vamos perceber, né, vários textos, eu poderia citar ainda um texto que eu gosto muito, está lá no capítulo 17 do livro dos Atos, quando Paulo está lá no Areópago em Atenas,
E eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que quando Paulo estava falando para judeus, Paulo mostrava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, o Messias, provava pelas Escrituras que Jesus era o enviado de Deus. Mas quando Paulo estava diante de gentios que não conheciam a lei, que não conheciam a palavra de Deus, Paulo falava sobre o Deus que criou todas as coisas. E esse Deus enviou Jesus para morrer por nós. E lá no capítulo 17, versículo de número 30, Paulo diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Veja que coisa interessante. O arrependimento é uma necessidade de todos os homens. Só havia um homem na face da terra que não havia necessidade de se arrepender, foi Jesus, porque ele nunca pecou. É por isso que quando Jesus foi ser batizado por João Batista, Jesus disse assim, João Batista disse: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus se batizou não porque estava arrependido de algum pecado, ou não porque tivesse algum pecado para confessar, mas Jesus se batizou como representante da raça humana, de todos os homens. Mas Paulo diz aqui, capítulo 17, versículo 30, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, não leva em conta os pecados que cometemos quando nós éramos incrédulos, antes de nós crermos em Cristo. Mas ele diz: mas anuncia agora a todos os homens, independente de raça, de classe social, de cor da pele, independente de qualquer coisa, todos os homens precisam de arrependimento. E em todo lugar, em qualquer país, em qualquer continente, em qualquer nação, que se arrependam. Então veja que a mensagem do arrependimento foi pregada por Cristo, foi pregada pelos apóstolos, ou seja, todos os pecadores, se desejam, se querem ser salvos, precisam de arrependimento. Mas quando lemos as 7 cartas, nós vamos perceber que Jesus também repreende a sua igreja. Um cristão ou uma igreja, quando erra, quando peca, quando desobedece aos mandamentos, também precisa arrepender-se. E nós vamos ver isso em várias cartas enviadas às igrejas da Ásia. Cada uma delas, Jesus, você sabe disso, você está acompanhando o programa, Jesus se revela, se identifica com o título, Jesus elogia as virtudes, as qualidades da igreja, mas Jesus também repreende, como noivo que deseja a santidade da sua noiva, da sua igreja. Jesus mostra onde está a falha, mostra onde está o defeito e chama a sua igreja ao arrependimento. Veja o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a carta enviada à igreja de Éfeso. Aí Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Ou seja, a igreja de Éfeso, que havia deixado o primeiro amor, Jesus diz: arrepende-te. Capítulo 2, versículo de número 16, que é a igreja de Pérgamo, onde os crentes estavam comprometidos com a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. O que é que Jesus diz? Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. No versículo de número 21, é a carta enviada à igreja de Tiatira, versículos 21 e 22, aquela igreja que tolerava uma falsa profetisa, ou uma mulher que se dizia profetisa por nome Jezabel, que estava induzindo a igreja ao pecado, fazendo com que os servos de Deus comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E o que é que Jesus diz à igreja de Tiatira? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E existem ainda outros textos que nós vamos estudar ainda nos próximos programas, capítulo 3, versículo de número 19, por exemplo, que é a 7ª carta que nós ainda vamos estudar, a carta enviada à igreja de Laodiceia. No versículo 19, Jesus diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, nós vamos perceber que Jesus, ele exorta, ele ensina a igreja para que a igreja se arrependesse, a igreja de Sardes. E o que ocorreria?
O que é que iria acontecer se os cristãos de Sardes não se arrependessem? Né? Então Jesus sempre traz uma mensagem de alerta, uma mensagem de advertência caso eles não se arrependessem. Vamos ver no texto? Abre o texto, por favor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, nós já dissemos nos programas anteriores, né, que a cidade de Sardes, ela foi invadida, ela foi dominada 2 vezes. Por qual razão? Porque se sentia muito segura. Não vigiou. Estava, né, no alto de uma colina, cercada por uma grande muralha, se sentiram imbatíveis, inabaláveis, intransponíveis. E quando Jesus diz àquela igreja, né, alerta a igreja que se ela não vigiar, não acordar, ele viria como ladrão de noite. Jesus estava dizendo, olha, eu vou vir de forma inesperada, sem aviso prévio. E é interessante nós observarmos isso. No seu sermão profético, Jesus diversas vezes comparou a sua vinda como a ação de um ladrão, num momento inesperado. Já percebeu isso? Que a grande maioria dos assaltos, de furto, de roubo, ocorre assim, é um momento inesperado. Ninguém está esperando, quando menos espera, é surpreendido. E Jesus, volte para o texto novamente, veja o que ele diz. Se não vigiares, ou seja, se vocês não vigiarem, se vocês não estiverem de alerta, de atalaia, virei sobre ti como um ladrão. Então, é Jesus quem diz isso. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos confirmar que a vinda de Jesus será, sim, um momento inesperado, surpreendente. E eu costumo até comparar a vinda de Cristo com a descida do Espírito Santo. É o inesperado dentro do esperado. Porque Jesus havia dito aos discípulos, né, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles foram para o cenáculo aguardar o cumprimento da promessa. Mas no capítulo 2 de Lucas, aí Lucas diz assim, no capítulo 2 de Atos, desculpe, aí Lucas diz assim, de repente, ou seja, era algo esperado, porque Jesus havia dito, ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder, mas foi de repente. Então a vinda de Jesus será assim, um momento inesperado. Eu não acredito que naquele dia o Espírito Santo vai começar a trabalhar nos corações dos crentes. Olha, hoje, eu não acredito nisso. Não acredito porque não vejo base bíblica. Mas entendo sim que será algo repentino, inesperado. Vamos ver a Bíblia? Vamos ver o que é que Jesus diz? Capítulo 24, versículos 43 e 44 do Evangelho escrito por Mateus. Isso é o sermão profético de Jesus. Ele diz assim, mas considera isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E é interessante que os apóstolos também falaram acerca da vida de Jesus como ladrão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no versículo de número 2 e versículo 4. Veja o que Paulo diz. Ele diz assim, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Veja o versículo 4, ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, ou seja, de forma inesperada, de forma repentina, de surpresa. Veja o que o apóstolo Pedro diz, também corroborando com esta mensagem de Cristo, com essa mensagem de Paulo, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro diz assim, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então observe que
nesses textos que lemos, fala da vinda de Jesus. De que forma? Surpreendente, inesperada, de surpresa como ladrão. Mas observe algo interessante. Quando Jesus disse à igreja de Sardes que viria como ladrão, não estava falando da sua vinda. Nem estava falando do arrebatamento, nem da sua vinda em glória. Mas ele diz que estaria vindo para quê? Para exercer juízo. Vamos abrir o texto? Vamos lá. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, vir ali não era para arrebatar a igreja, até porque aqueles crentes, eles já dormiram. Os salvos ali da igreja de Sardes já não estão mais conosco. Então, com certeza, Jesus não estava falando, mas estava dizendo, vi para quê? Para exercer juízo, para executar juízo. Então, nós aprendemos aí que Jesus percebe, né? Revela, mostra o erro da igreja, a falha da igreja. Pelo menos 2 problemas seríssimos que havia na igreja de Sardes. Primeiro, a igreja tinha o nome de que estava viva, mas estava morta. Segundo, as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Mas Cristo, que ama a sua igreja, Cristo que ama o seu povo, a sua noiva, o que é que ele faz? Ele chama ao arrependimento. Ele dá a oportunidade. Ele pede para que a igreja lembre daquilo que receberam, né? Ou seja, lembrar da mensagem do Evangelho, lembrar das mensagens, da palavra de Cristo, lembrar das palavras dos apóstolos. Guardar aquela palavra. Era isso que eles estavam precisando. Se a igreja estava morta, precisava de quê? De uma ressurreição espiritual. E quem era que estava falando com eles? Quem estava falando é aquele que tem os 7 espíritos. Aquele que tem o poder de ressuscitar mortos, aquele que tem o poder de restaurar vidas. Agora, veja que coisa interessante. É que para que o milagre ocorresse, era necessário uma ação humana. Em todas as cartas, Jesus sempre demonstra esse desejo de mudança, de transformação, de restauração, porque era esse o objetivo das cartas. O objetivo das cartas não era simplesmente trazer uma mensagem condenatória, não era simplesmente trazer uma mensagem de juízo ou de julgamento, não. Era uma carta que visava a santidade da igreja. Mas para que o milagre ocorresse, no caso da igreja de Sardes, a ressurreição espiritual, para que aquela igreja tornasse a ter vida novamente, o que é que eles precisavam fazer? Precisavam cumprir a sua parte. Lembrar do que receberam, né? Guardar, arrepender-se dos seus pecados. Aí, se assim eles fizessem, com certeza a sua vida espiritual seria restaurada. A igreja passaria a ter vida mais uma vez. Mas caso eles não cumprissem, caso eles não guardassem, caso eles não lembrassem das palavras do Senhor, o que era que viria? Viria o juízo. Aí Jesus diz assim, que viria de que forma? Viria de forma repentina, viria de forma inesperada, viria para quê? Para exercer, para executar juízo. Então, era isso que Jesus esperava da sua igreja, e por que não dizer? De cada igreja, ou de cada crente, que está assim como Sardes. De cada igreja, ou de cada cristão, que já está morto. Que com os olhos de Cristo, ele diz assim, você tem nome que está vivo, mas está morto. Cujas obras não são perfeitas diante de Deus. Mas, se você se sente assim, morto espiritualmente, se você se sente assim, cujas obras não agradam a Deus, não são perfeitas diante de Deus, ainda está aqui a solução. E qual é a solução? Primeiro, lembrar-se do que você recebeu, da mensagem do Evangelho, da doutrina. O que mais? Além de lembrar-se, é preciso guardar. Né? Guardar, esconder no coração, praticar, obedecer. Terceiro lugar, arrepender-se. Então, se você lembrar, se você guardar, se você se arrepender, então a sua vida espiritual será restaurada. Agora,
Se você não fizer isso, se você não vigiar, então inesperadamente Cristo virá com juízo, inesperadamente Jesus virá como ladrão para exercer julgamento. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.